Olá, viajante! Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas de viagem e outras coisitas massas. Pois é, vamos viajar na maionese juntos? Meu nome é Lincoln de Castro e Silva, eu sou o apresentador deste podcast. E eu sou Leda, também apresentadora desse podcast. Exatamente, e hoje nós vamos falar sobre expectativa versus realidade. Isso. Vai ser engraçado, no mínimo. Esse é o episódio número 8 do nosso podcast. E na semana passada eu falei que esse número é um número muito especial para a Leda. Por quê? Porque dia 8 é o seu aniversário. Dia 8/8. Isso só não foi de 78, né? Nem de 88. Pois é, mas então, como a gente falou, essa semana, uma semana mais light, essa semana entre o Natal e o Ano Novo, e a gente vai aproveitar e fazer um podcast um pouco mais light também e falar sobre expectativa e realidade Sim, dos viajantes. porque toda vez que a gente viaja, a gente cria uma expectativa, não tem como não, né? Pode ser uma expectativa sobre o hotel, sobre a cidade, sobre a própria viagem, e que às vezes não é parecida com a realidade que a gente encontra. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, além da expectativa, vem também a ansiedade colaborar muito com isso. Verdade. Com se criar É uma aura toda de que vai ser de um jeito e às vezes não é daquele jeito, mas às vezes é até melhor. Vou começar pesado. Pra mim, criar expectativa é um veneno. Pra mim, criar expectativa é um fato. Eu sempre crio e eu sou ansiosa. E a gente pode dizer que o veneno em pequenas quantidades é o remédio. Pois é. Então a questão é o dosar. problema é a dosagem. Exato. Mas eu acho que existem muitas pessoas como eu, que criam expectativas e acabam que se tornam bem ansiosas toda vez que vai rolar uma viagem com elas. Então, essa semana a gente vai dividir esse podcast em 3 partes. Nós vamos falar sobre a expectativa na viagem mesmo, né? Contar alguns causos e dar alguns exemplos. A gente vai falar sobre a expectativa inversa. O que será que é isso, expectativa inversa? E a gente vai falar também o que fazer. Dá algumas dicas para que sua viagem seja uma viagem mais bacana, mais legal e que atenda às expectativas que você criou. Meu marido é muito organizadinho, ele faz até a pauta certinha do podcast. Não, gente, é que assim, esse podcast ele é feito para ajudar o viajante. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Da melhor forma possível. Exato, e é feito com amor, com carinho. Não, isso foi um elogio. Você sabe que é feito com amor. Eu sei, é com muito amor. E você, viajante, que ouve a gente, também sabe. E se não sabe, eu espero que pelo menos sinta que a gente realmente prepara com todo carinho cada episódio para que ele ajude você na sua próxima viagem. E é feito com muito amor mesmo, porque para ele me convencer a falar aqui foi muito amor. É verdade, você gosta de viajar também, não gosta? Gosto de viajar. Compartilhar essas experiências. Essa parte é boa. É legal. E como eu disse lá no primeiro episódio, né? Eu só compartilhava isso com as pessoas que me pediam. Lincoln me ajuda, Lincoln me ajuda. Hoje eu posso ajudar um pouco mais. E a Leda também. Eu ia falar, verdade. E vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de expectativa. Para falar primeiro caos de expectativa e realidade, é uma das primeiras viagens que eu fiz com a Leda. A gente foi para Alagoas. Barra de São Miguel. Barra de São Miguel, exato. Eu lembro que foi um pacote que a gente comprou na Azul. Na Azul não, desculpa. Na TAM Viagens. Surpreenda Mastercard, que era 2 por 1. 2 por 1. Pague 1 e leve 2. Pague 1 e leve 2. A gente escolheu um hotel lá em Barra de São Miguel. É o Village. É. Isso, a gente fez uma amiga lá até hoje, né? Que é a Sim, Minéia, não é isso? Se ela nos escuta, um grande beijo, Minéia. Saudades. A gente precisa voltar pra Voltaremos. Ela nem Criamos tinha, vínculos. Ela nem tinha filho, né? Nossa, e a filha já tá gigante. Verdade, um beijo, Minéia, se você estiver ouvindo a gente. E a gente foi, assim, as fotos eram lindas do hotel, assim, coisa de paraíso de mesmo. Frente pro mar. Sim. Com aquela barreira de corais que tem ali de Recife. Lindo. Assim, o quarto era maravilhoso, de cinema, moderno, com aquelas cortinas de voal que o vento bate à tarde, aquela coisa de cinema. Chegamos, fomos muito bem recepcionados. Um hotel bonito. Hotel muito bonito, a recepção lindíssima.
E aí encaminharam a gente para um bloco Nos fundos do nos hotel. fundos do hotel. Que eu achei que era bloco de apoio, aquele bloco de administração. Casa das Ou pessoas casa que das moram. pessoas que moram. A gente, no Clube Med tem isso também. Quando a gente entrou, eu já fiquei desesperada, porque até a etiqueta de mala tinha colado na parede. Na parede do banheiro. Você não lembrava disso? Lembro. Aí, pra piorar, eu olhei pro chuveiro, era maresia pura o chuveiro. Eu falei, esse chuveiro não vai funcionar. O ar-condicionado era de parede, não era split. Mas tudo bem. O ar-condicionado tava lá, gelava, fazia muito Pelo menos barulho. o chuveiro não era elétrico. Não, o chuveiro não era elétrico. De repente, a gente foi deitar pra ver televisão. Começou a chover, um temporal louco. Entrava água por todos os cantos do ar-condicionado, Além por de a todos chuva. os cantos da janela. Eu fiquei desesperada porque as malas começaram a molhar. Foi uma loucura. Parou o temporal e a gente foi na recepção tentar resolver nosso problema. Uhum. Porque o quarto tava sujo, era muito esquisito, né? Era o quarto. estranho. E aí ela mostrou pra gente, olha, o quarto que vocês alugaram era o quarto luxo. E a gente realmente, esses quartos da foto, eles existem. Mas é no setor novo, que é o quarto com vista pro mar. É tipo o dobro do preço. Em Super, síntese, premium, não sei das a coisas. nossa expectativa era uma, a realidade foi completamente outra, A mas culpa não foi nossa. não foi porque eram as nossa. fotos que estavam no anúncio. Mas a recepção conseguiu contornar o nosso problema. Isso, eles pediram pra gente entrar em contato com a TAM pra fazer por eles o upgrade do quarto. E a gente fez. E aí foi tudo maravilhoso. No mesmo dia, No mesmo né? dia. E aí foi maravilhoso. O quarto era tudo que tava nas fotos. De frente pro mar, pro quarto mar, novo, clean, brisa da praia. Um espetáculo. ar-condicionado split, fantástico, Moderno, fantástico. Comemos camarão praticamente a viagem toda. 8 dias. A gente fez depois o Nordeste, perdão, a costa de Alagoas inteira, lá de Maragogi Mas isso... até a Foz do Rio São Francisco de Mas carro. isso é papo para outro É verdade. podcast. Então, mas assim, atendeu as expectativas. No início, não. E a culpa não foi nossa. E aí Pequeno eu ajuste apenas. aí eu lembro de um outro caso, foi aquele cruzeiro da MSC que a gente fez Nossa. pra Argentina. Nossa. Que acho que eu consegui entrar na jacuzzi, acho que no 5º dia do cruzeiro. Acho que faltava um dia para acabar o Acho que foi cruzeiro. Acho que foi na navegação voltando De pro Rio de volta. Janeiro. Isso porque... Amigos nossos. Exato, é que falou, vem ó, liberaram aqui a jacuzzi. É, porque assim, eu não sei quantos mil passageiros. 4 mil 4.000 passageiros. 2 Uma, duas, jacuzzis. 4 jacuzzi. 4 jacuzzis. Então, mil pessoas por jacuzzi. por jacuzzi. Nem que cada um fique 1 minuto ali, não dá, entendeu? E... Então foi muito engraçado, porque teve paredão, assim, pro Lincoln entrar na jacuzzi, pra ele conseguir. Aí ele entrou e falou, Tem tá até muito... foto minha no Tem. Instagram comemorando que eu consegui Comemorando. entrar na jacuzzi. E assim, ele entrou falando, nossa, que coisa quente, e saiu, sei lá, em 5 minutos. É não muito, foi? um cheiro muito forte de cloro. Também. Então não... Realmente, não Mas- vale a pena. Não. Assim, se você vê fotos nos folders dos cruzeiros, é aquela coisa maravilhosa que vai estar você e sua esposa Mas eu na tirei foto assim jacuzzi. também. Eu tirei foto do cruzeiro assim, com um cruzeiro lindo. Ah, mas quando a gente fez visita técnica. Não, nesse mesmo. Tem foto que eu tirei lá de cima da piscina, que tava vazio, porque era um horário que o pessoal... O horário que ou não pode entrar, ou tá fazendo tratamento na ficou bom, jacuzzi. ficou bom, Mas ficou a bom. realidade não é essa. Preparem-se. Quem for para cruzeiro, se não for na parte do Yacht Club, vai ter perrengue a para gente- entrar na A gente foi na jacuzzi. MSC Música, foi em 2017, na temporada 2017 e 2018. Não tinha Yacht Club na MSC Música. É. O que tá agora, o Poesia, tem. Sim, então, se você quer uma coisa mais exclusiva, Yacht Club. Hotel na Flórida, você lembra? Oh, se lembro, que pânico. Eu sou muito medrosa. Assim, vamos deixar bem claro. Não que o hotel fosse ruim. Não, é que a gente chegou à noite, o Lincoln reservou, falou, não é um hotel super estrelas, mas pra gente ficar, tá ótimo, a localização é boa, é perto de um storage que a gente mandou muita coisa pra lá, coisa e tal. Ah, tá ótimo. Chegamos à noite. Quando eu olhei, sabe aqueles filmes americanos de terror que as pessoas matam as outras dentro daqueles hotéis
De beira de estrada. Nossa, gente, que pânico, que pânico. Hotel típico, não é? Aquele Típico que você para ruim. o carro na frente do quarto, sobe a escada e aí você abre a porta de vidro, os hotéis, um quarto encostado no outro, com janela de vidro e cortina para fechar. Padrão De estrada de hotel americana. básico. Horrível. Tipo Super 8 da vida, mas não era. Horrível. Eu não tive coragem. Assim, a gente dormiu uma noite porque não tinha pra onde ir, porque tipo, já eram 11, meia-noite, já era muito tarde. Coloquei o sofá na porta, impedindo a passagem de alguém entrar pela porta, até parece, né? Porque se alguém quisesse entrar, quebrava o vidro da janela, porque era na... Qualquer um entrava no hotel, gente. Qualquer um entra em qualquer hotel, né? Ah, não, mas era muito de cara, assim. Dei uma olhada nos filmes americanos que passam aqueles motéis de estrada americana. É aquilo. Aí eu falei, não, a gente tem que ir. E assim, ele falou, não, as fotos eram boas. Da onde Mas você era, eu te mostrei as fotos. Eu falei, mas eu não fico aqui. No dia seguinte, a gente acordou super cedo e a gente foi rodar pra achar um hotel razoável. Mas foi a única vez que isso aconteceu, né? É. Depois disso, você nunca mais reclamou de hotel. Porque eu tenho uma filosofia. Podem me chamar de fresca, de não sei o quê. Mas pra eu sair da minha casa, tem que ser algo igual ou melhor. Se for pra pior, eu não vou. Não me chamem pra acampar. Você nunca vai ver eu fazendo um programa aqui, um podcast, falando sobre acampamento. Não existe essa possibilidade. Não critico quem goste. Eu acho que tem gosto pra tudo. Mas eu prefiro de uma coisa melhor, igual ou melhor à minha casa. E aí, no dia seguinte, a gente foi pro Radisson Lake Buena Vista. O cheiro do hotel era maravilhoso, a recepção era maravilhosa, tudo era maravilhoso no hotel. Quando nós voltamos pra Orlando agora, no ano 2017, nossa, faz tempo que a gente vai pros Estados Unidos, hein? Nós fomos, ficamos no Hilton. Sim. Home to Suites by Hilton, ali atrás bom. do Outlet. Novinho hotel, tinha acabado de inaugurar, ele tinha inaugurado em fevereiro. Muito bom. E a gente se hospedou lá em abril. Mas teremos podcast sobre Orlando. Sim, precisamos ter, né? Sim. Voltemos ao Brasil. Rio de Janeiro, a gente foi pra Rio das Ostras, lembra? A saga pra conseguir chegar numa praia. Foi incrível, assim, porque eu inventei, não queria ficar no hotel. Falei, vamos conhecer alguma praia, porque já era a nossa segunda viagem pra Rio das Ostras e a gente nunca tinha entrado no mar de Rio das Ostras. Eu falei, eu quero entrar no mar. A gente só tinha ido ali naquela praia da região central, onde tem ali a Praça da Baleia, a praia que fica na frente do hotel onde a gente ficou hospedado. Sim, mas a gente não mergulhou em nenhum delas. A gente queria nas praias famosas, a gente foi olhar quais eram as praias mais conhecidas da cidade. Aí entramos no carro, né? Crente, que 15, 20 minutos a gente já tá em alguma praia. Quantas horas? A gente não conseguiu andar em nenhuma. A gente não conseguiu parar. Chegar em nenhuma praia. Uma tinha que passar num condomínio, não liberava a entrada. A outra, o acesso era por trilha, demorava não sei quanto tempo de caminhada. Enfim, a gente não conseguiu visitar nenhuma dessas praias afastadas, dessas praias. E no meio disso tudo, a gente ainda pegou um engarrafamento fantástico. Que assim, a gente não ia pra frente, não ia pra trás. A gente quase estacionou no meio da rua. Então desistimos das praias. Expectativa e realidade. Total. Por se falar em Rio das Ostras, teve aquele festival da Lagosta de Búzios. A gente adora Búzios. A gente adora Arraial. A gente foi pra Búzios para ir no Festival da Lagosta. E aí a gente... Vamos escolher qual restaurante a gente vai? Claro que tinha comer lagosta, né? Sim. A gente escolheu um restaurante ali, tinha um menu de lagosta. Na Rua das Pedras. Na Rua das Pedras, estava fantástico. Eu falei, é esse que eu quero. Você é esse que você quer? É esse que eu quero. A gente entrou, restaurante cheio. Lotado o restaurante. A gente esperou um pouquinho, conseguimos uma mesa para 2 e eu pedi a bedita da lagosta. Passou meia hora. 1 hora. Nada de lagosta. 1h30. 2 horas. 2h30. E ninguém vinha dar menor satisfação do tipo, estamos pescando a lagosta, a lagosta já chegou, ela foi pra panela. Nada, nenhuma satisfação. A gente chamou a garçonete algumas vezes, não, já vai sair, já vai sair. E depois de muito perguntar sobre a lagosta, o dono, né? Foi um dono argentino. O dono argentino veio falando que ele não esperava o volume que teve. A gente foi um dos últimos a comer lagosta. Teve gente que chegou depois e não comeu lagosta. Comeu. Eles fecharam a cozinha. Cozinha. Eu lembro a chefe saindo gritando, porque ela gritava muito para todos os funcionários, assim. Tava um caos. A cozinha estava um caos, o salão estava um caos. Hell's Kitchen. Mas
a lagosta, quando chegou 3 horas depois, estava muito boa. Foram 2 horas e 45 minutos de espera. Realmente era muita vontade de comer lagosta. Do Lincoln, né? Porque eu nem amo lagosta. Eu gosto muito mais de camarão do que de lagosta. Tanto que no dia eu pedi, eu acho que foi camarão. Eu não pedi lagosta. Não, você não pediu lagosta. É. Eu não lembro, seu prato veio... Meu prato veio só com o teu. Ah, você pediu pra esperar pra sair Sim. junto. Eu não lembro, eu lembro do Porque meu. imagina, eu comendo e o Lincoln me olhando, né? Não tem cabimento isso. É, o pessoal do marketing lá do Festival da Lagosta até entrou em contato comigo. Como assim? Você ainda tá esperando? Mas também foi só no dia. Depois não entraram em contato, não falaram nada, ficou por isso Não, mesmo. assim, vamos lá. O dono tentou contornar da melhor forma possível. Eles não cobraram o prato. nada. É verdade. Eles não cobraram nada. Eu fiz questão de pagar a gorjeta, pelo menos, dos funcionários, porque Eles eu acho não que cobraram. eles não têm culpa disso. Ela tava ali me servindo muito bem. Mas eles não cobraram. Mas não, para mim não conserta, porque eu acho assim, se você tá participando de um festival e você vai para aquela cidade naquela época por causa de um festival e você não consegue servir o produto principal, para mim é uma falta de organização absurda. E criou uma expectativa. Porque eu fui para Búzios para o Lincoln festival. foi para comer a lagosta. Ele levar 2 horas e 45 para conseguir ter uma lagosta na frente é muito frustrante. Vamos pra Itália agora? Vamos, a Itália... Gôndola em Veneza. A gente acha que... Qual é a nossa expectativa? Que vai estar aquele canal só você ali, andando de gôndola sozinho, o cara cantando. Cantando, aquela coisa romântica. Não é assim. Primeiro, normalmente você divide a gôndola com mais umas 8 pessoas, 6 pessoas. Vão 8. Pronto, já é muito ruim. Mas se você tem dinheiro e paga pelas 6 pessoas, você pode Mas ficar você vai gôndola. Disputar o canal com as outras pessoas que estão andando de gôndola também. E que são milhares de gôndolas. Milhares não, mas centenas de gôndolas andando ali. O cheiro não é nada agradável. Veneza não tem cheiro agradável, A maioria não canta pra você. Em síntese, não é romântico, não é nada disso. Então, expectativa e realidade são completamente diferentes. E da Itália a gente pula pra França, a Mona Lisa. Eu acho que todo mundo que já foi no Museu do Louvre esperou ver aquele quadro do tamanho do Grito de Ipiranga, né? Enorme. Né? Quando conseguir na verdade tirar foto. ele é um retrato. Ele é pequeno. E com milhares de pessoas em volta querendo tirar a mesma foto. A melhor foto. Pois é, eu diria que é mais ou menos a mesma sensação da Pietà hoje. Mas eu digo, eu vi a Pietà, pra mim, a imagem mental que eu tenho de expectativa e realidade positiva. Porque não tinha ninguém, foi na época antes dos chineses invadirem a Europa. Sorte sua. E aí eu consegui ficar ali, contemplar a Pietà sem ninguém do meu lado. Hoje eu acho que formam filas pra entrar na catedral. E outra expectativa agora, mudando totalmente continente, expectativa de tamanho, eu acho que é o Cristo, né? O Cristo no Rio de Janeiro. O chaveirinho, quem olha de longe é um chaveirinho. A minha sogra, quando veio, falou assim, nossa, é desse tamanho? Não quero conhecer não. Ela não quis subir. É que se você tá aqui embaixo, você olha no morro lá em cima, quilômetros de distância, em cima do Morro do Corcovado você tem a estátua. Mesmo que a estátua tiver 50 metros de altura, você tá olhando a quilômetros de distância, ela vai parecer pequenininha. Mas é uma frustração entre expectativa e realidade. As pessoas criam muita expectativa. Então, a gente volta lá atrás. A expectativa é um veneno. Ela tem que existir sim, mas tem que saber dosar, né? Pra não ser uma coisa fora do normal. E eu acho que o nosso último, não, tiveram mais. Não, tem mais. Causas. A gente vai falar, por exemplo, de Stonehenge. Isso é com ele. Que aí, né, quem acompanhou os stories da nossa visita para Portugal deve ter visto a nossa visita lá no Cromeleque dos Almendres, que é a Stonehenge portuguesa. Para nós lá foi tranquilo. Eu fui, não tinha quase ninguém, O Menino dos Almendres e o Cromeleque dos Almendres é meu, não é nem nosso, que a Leda não foi por causa dos insetos. Mas o pessoal reclama muito da quantidade de pessoas, então que é impossível ver um pôr do sol em Stonehenge, lá na Inglaterra. Comida do Vila Galé, aqui do Rio de Janeiro. Pois é, o Vila Galé é aqui na Lapa. Você entra, o hotel é lindíssimo. Tem uma entrada linda, uma piscina, né? A pérgola da piscina é linda, uma iluminação maravilhosa. O restaurante é muito lindo. E hotel muito bacana, muito bacana. A gente resolveu comer feijoada. Não,
foi comida portuguesa. Era comida portuguesa. Viu? E aí a gente sentou, restaurante lindo, os atendentes super, super simpáticos, né? Todos, atenciosíssimos. Você olhava, os pratos estavam bonitos. Nossa Senhora, aí que a frustração foi assim em dobro. Não tinha um prato gostoso. Leitão, arroz de... foi de pato. Foi arroz de pato. Tudo muito ruim, seco, sem tempero. A única coisa que estava razoável eram as sobremesas. Mas a comida realmente Mas a comida foi... Não, e muito bonitas. Então, assim, uma expectativa criada, assim, quando você olhava pra comida, você falava, nossa, que delícia. E não foi só com a gente, né? Essa semana mesmo, a gente teve feedback de pessoas que foram comer lá. E que não gostaram também. Então eu acho que o Vila Galé, a parte gastronômica, ainda tá precisando de um up. E teve também Buenos Aires, né? Buenos Aires foi muito chato, porque assim, a gente não teve escolha de quando a gente ia, do dia que a gente ia visitar Buenos Aires, porque a gente estava no cruzeiro, o cruzeiro ia para Buenos Aires e calhou justamente de quando a gente estava lá, ter uma conferência da ONU sobre o clima, ou alguma coisa, reunião da ONU, e a cidade estava fechada. Completamente fechada. A gente não podia andar, não podia transitar em alguns lugares. Porto Madeiro ali, atrás do Porto Madeiro a gente conseguia, fechado. A gente não conseguia ir pro outro lado porque tinha bloqueio, só morador. A gente teve acesso a 1 ou 2 restaurantes, porque era na parte que estava aberta. Era um deck, eu acho. Ali atrás da Recoleta a gente tentou descer pra ver a Flor. Não. Fechado. Tudo fechado. E aí tudo cheio de tapume. E trânsito confuso, porque era muita polícia, toda chefe de estado. Foi muito complicado. Foi. Essa frustrante. Teríamos que voltar pra Buenos Aires pra conhecer. Em outra época. Mas a gente foi na Recoleta, fomos lá no Caminito. Deu pra conhecer alguns pontos turísticos. Mas você lembra a nossa volta do El Caminito pro Porto? O motorista do Uber foi fantástico. Eu acho que a gente ficou dentro do Uber 1h30. Eu sei da vida inteira do motorista do Uber, ele sabe da minha vida. Uma outra questão também, que eu acho que é uma furada, é você viajar sem saber se comunicar. Você lembra aquele casal? Quer dizer, esse ficou marcado, mas já aconteceu isso várias vezes com a gente. De ajudar as pessoas. Tinha um casal recém-casado na Ross, lá em Las Vegas. E que eles não sabiam uma palavra em inglês. Completamente perdidos dentro da loja. Eu tava escutando eles falando, da esposa falando, eu não sei onde que eu procuro, eu não sei como, em português, não sei como eu procuro, eu não sei meu número, eu não sei nada, por que a gente veio pra cá sem saber falar inglês? E aí eu fui ajudar e expliquei que realmente é complicado você ir pros Estados Unidos sem pinguinho de inglês. Eu acho que o básico, as perguntas básicas, o entender o... Pra Orlando é mais fácil, né? Sim, mas Vegas não falam português, nem espanhol. Que, embora o número de brasileiros tenha aumentado, da primeira vez que a gente foi pra Vegas, a gente quase não encontrou brasileiro lá, lembra? Sim. Acho que foi em 2011 ou 2012. Mas na última vez já tinha bastante. Mas Las Vegas o pessoal não fala nem espanhol, nem português. Então, assim, em alguns lugares dos Estados Unidos, você vai ter que se virar em inglês. Então, e veja bem, gente, eu não tô dizendo que você não deve viajar, ter medo de se arriscar numa conversa. Nem não deve viajar também, né? Não. Sim, você tem, mas o que você precisa é ter um mínimo de domínio na língua para não passar por situações difíceis. Mas isso não quer dizer que para você não se arriscar, não. Vai, se arrisca. Usa o Google Translator, leva já um dicionário offline, que às vezes você tá sem internet. Usa esses instrumentos que hoje a gente tem ao nosso alcance. Se a viagem se essa conversa vai ser pouco difícil ou muito difícil, vai depender do teu nível e das ferramentas que você vai usar para superar essa dificuldade, mas o mínimo você tem que ter. Tipo, eu não me lanço a conversar com o americano, mas eu me viro, eu consigo comida, tem gente que consegue comida sem falar uma palavra em inglês. É verdade. Muitas pessoas. É verdade, tem o caso lá da lanchonete, lembra? A gente estava com um casal. Sim. E aí uma pessoa muito brincalhona, né? Ela chegou divertida. Pra gente e falou assim, e aí, vocês querem alguma coisa? Vocês querem alguma coisa? Quer comer? O que você quer? A pessoa não sabe falar inglês. Ela não sabe. Quer um croissant com um donut? Pode pedir o que você quiser que eu compro pra você. E
síntese, ele sem falar uma palavra de inglês, ele pediu lanche para todo mundo, comprou, pagou e levou. Então eu acho que é muito a arte de se comunicar, né? Não necessariamente você precisa dominar o idioma. Ele com um jeitinho carioca, ele foi lá, apontou 2 desse aqui, 2 desse, e a menina atendeu e serviu do jeito que ele tinha pedido. Sim. Ele, viu? Tá vendo? Não precisa de inglês. Tem que se comunicar, tem que saber se comunicar. Por outro lado, por exemplo, tem aquela outra história da sua irmã eu acho que foi na Sears, que ela chegou na Sears, ela também não fala nada de inglês. Ela foi comprar uma calça. Ela viu um blazer. Um blazer estava numa promoção incrível, eu acho que era $5. Mas tinha um senão na etiqueta, mas ela não sabe inglês, ela foi, entrou no caixa, foi pra pagar, aí a moça falou outro preço. Aí ela falou que não, falou no. Aí a moça, não, mas é isso em inglês. E ela falou, I want. I want, que eram poucas palavras que ela sabe. E a moça tentando explicar, chamou uma pessoa pra falar em espanhol. Chamou a supervisora dela. E a pessoa, né, tentando explicar que não, que aquilo era uma promoção, que era só pra quem tinha um cartão, ou pra funcionário. E ela assim, I want. I want, e era a única frase que ela falava. Chegou uma hora que os funcionários... As funcionárias ficaram tão irritadas que pegaram, passaram o cartão delas e ela comprou o blazer por $5. Então foi uma vitória em não saber se comunicar, né? Foi muito engraçado. Muito ela engraçado. Contando é mais engraçado. Muito engraçado. E tem um caso de uma outra amiga nossa, né? Quando foi pra Nova York, ela tava com o namorado, não é? Ela tava namorando o americano e o inglês dela ainda não era o inglês. Aí o rapaz do restaurante chegou pra ela e falou super salad. Aí ela... Oh, yes! Yes, super salad. Achando que era uma salada enorme. Uma super salad. Mas aí não, ele olhava pra ela de novo, super salad. Aí ela, yes, super salad. Aí o namorado dela dando risada, né? Ela, yes, I like super salad. Aí o rapaz de novo, soup or salad? O rapaz queria dizer ou sopa ou salada. E ela achando que era uma salada enorme, uma super salad. Super salad. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da pronúncia ou não falar rápido pra você conseguir entender o que a pessoa tá falando. Esse é um exemplo claro, porque é o super salad, super salad. Por super isso salad. que eu não converso muito com americano, porque o meu inglês não é maravilhoso. Então eu me restringo a pedir o que eu quero e ser educada, né? O Lincoln gosta de conversar. Mas você conversa muito também. Não. Eles conversam comigo. Quantas vezes eu já vi você batendo altos papos com as pessoas nas Eu lojas. gosto de conversar com idoso, que o idoso é mais paciente com o meu inglês. Madam, eu lembro do Madam. Não, mas aí foi outra coisa. A pessoa queria saber onde que eu tinha comprado você não naquela loja. Pra ela? Respondi, mas eu não gosto. Então ok. Então nós temos aí, você não gosta, é diferente de não saber. Ok. Você tem vergonha. E pra encerrar, vamos falar do roupinho da Hop-Off, que às vezes o que vale pra um destino não vale pro outro. Por exemplo, a gente teve ótima experiência do roupinho Hop-Off em Nova York. Tivemos ótima experiência do roupinho Hop-Off em São Francisco. São Francisco... Muito bom. Muito bom. Muito ágil. Em Lisboa não funcionou. Não funcionou. Pelo intervalo entre os ônibus. Pelo intervalo, era meio bagunçado, né? Ali naquela meio estação que todos se encontravam, porque lá eu acho que é a linha verde, vermelha, amarela e azul. Isso, são 4, enfim, eu acho. Enfim. E aí ficava uma bagunça ali. Mas tinha, por exemplo, ali no Fisherman's Wharf, lá em São Francisco, as linhas se encontravam e não tinha bagunça. A falta de organização. Então é uma questão de organização. Então assim, se você for para algum lugar e tiver uma experiência, não queira comparar essa experiência desse lugar com a outra que você vai ter em outro. Então, às vezes, uma experiência de um determinado tipo de produto ou serviço em um lugar pode ser completamente diferente se você for ter essa mesma experiência numa outra cidade, num outro país. Eu acho que vale até para restaurante, expectativa e realidade também, porque algumas franquias, tipo Olive Garden, Red Lobster, que a gente gosta de ir em alguns lugares e tem pessoas que vão em outros nos Estados Unidos e que não gostam, detonam. Então eu acho que também tem muita ponderação. A gente tem a turma do não vai em Olive Garden, não vai em Red Lobster, não vai, enfim, tem a turma das pessoas que dizem para não ir nessas redes. Eu particularmente gosto de ir nessas redes. Eu particularmente também gosto. Eu vou sim. Gostei muito do Panera Bread.
que a gente não usava nos Estados Unidos, nossa, a gente conheceu no Canadá. Praticamente todo dia no Panera Bread. A gente teve uma ótima experiência. Oliver Garden, tem diferença de um restaurante pro outro? Tem. A gente já foi no Oliver Garden em Kissimmee, que era extremamente, né? Mas eu acho que muda muito do atendimento, né? E a gente foi uma em Las Vegas, fora de Las Vegas, em Red Canyon, Red Rock. Maravilhoso assim. atendimento. Nossa, acho que foi o Oliver Garden mais fantástico que a gente foi. Novinho, um novo conceito. Eu acho que são bacana. Experiências, né? Eu acho que sempre vale a pena você tentar. Claro que às vezes a expectativa é maior do que a realidade, mas sempre vale. Por outro lado, a gente tem a questão da expectativa inversa. O que é uma expectativa inversa? É você ir para um lugar falando, por exemplo... Que saco. Que saco. Quando vou ter que acordar. Eu vou interromper ele. Peraí. Que saco. Vou ter que acordar cedo e ir para um lugar que eu não quero para fazer a vontade de alguém. E foi exatamente isso que ela fez comigo. Eu comprei um tour pro Grand Canyon e eu fiz questão. Eu queria ir no South Rim do Grand Canyon, lá no Arizona. Eu não queria ver Skywalker. Eu queria ir dentro do Parque Nacional do Grand Canyon de verdade. E ele estava empolgadíssimo. Tava, porque ia passar na Rota 66, ia passar na Hoover Dam. E eu irritadíssima, porque a gente teve que acordar 5:30 da manhã. Acho que passaram no hotel pra pegar a gente, acho que era umas 6 e pouco. Nossa, quase morri. E fui muito, ele sabe disso, que eu fui muito contrariada. Uma expectativa, ai, que saco, vou ver pedra. E a primeira vez que a gente foi de ônibus, que eu não queria gastar muito pra fazer um tour menor, a gente foi, lembra? Acho que umas 30 pessoas. Sim, umas 30 pessoas. Isso, A gente parou na Hoover Dam. Isso, exato. Sim. Eles até deram um lanchinho, se eu não me engano, do Smith's. Sim, pra gente comer lá no Grand Canyon. Isso, eles deram um lanchinho do Smith's, do supermercado. Perguntaram qual que você queria, que tinha... Sim, era uma coisa mais popular, assim. E aí eu tava muito irritada, porque não era uma coisa que eu queria, não era um lugar que eu queria conhecer, muito menos naquele horário, pegar estrada, com gente só falando inglês. Mas quando eu cheguei lá, que eu bati o olho, que veio aquela energia, foi, assim, incrível. Amo Grand Canyon. Assim. Tanto que nós voltamos lá. De novo. É verdade. E eu pedi pra voltar. E aí a gente já voltou num tour um pouco mais intimista. Eram só 8 pessoas. A gente foi ver um pôr do sol no Grand Canyon, lembra? Foi fantástico. Foi. Então, isso é o que se chama de expectativa inversa. Eu não tinha expectativa nenhuma. Aliás, tinha uma péssima expectativa. Uma péssima negativa. E me surpreendeu, assim, incrivelmente. Então, nem sempre, quando você acha que você não vai gostar do lugar, é a realidade. Às vezes, você se apaixona pelo lugar. Outro que teve essa mesma pegada foi Alcatraz. Alcatraz eu gostei muito, depois que eu fui. Mas com bastante medo, assim, receio, porque a gente foi... Um lugar pesado. À noite, sabe? A gente foi fazer o tour à noite pra pegar a ala médica lá onde funcionava o hospital. Aí eu então falei, pra que eu vou nesse lugar? É muito legal, muito legal. bacana. O lugar, por incrível que pareça, quanto tempo? Tá muito tempo já fechado, né? Fechou acho que nos anos 60. Muito tempo. E o hospital cheira a remédio. É incrível. E assim, é uma energia. Eu saí de lá bem esgotada, mas bem feliz, porque eu não queria conhecer também. E é lindo, né? Muito bonito. A vista é linda. A vista pra Bahia de São Francisco é linda. Outro lugar também que você foi com expectativa, mas que foi muito mais bonito do que você imaginava, foi o Aquário de Monterrey. É porque assim, eu não gosto de ver bichinhos presos, assim. Eu tenho essa coisa. Então, aquário pra mim já é mais complicado, coisa e tal. Fui. Mas o que você esperava, o que você pensava, tinha na cabeça como sendo Primeiro, que era muito menor, que era uma coisa... Não esperava, eu acho que eu não tinha uma expectativa, sabe? Mas é tão lindo, tão gigantesco, que eu acho que nem dá... Por os bichos, não dá nem a impressão de que eles estão presos, entendeu? Então eu acho que eu fiquei bem Mesmo surpresa. Porque tem os bichinhos também que não estão presos. Que não estão presos, eles entram e saem a hora que eles querem, então é bem legal, bem interessante. E Bruges? Bruges é minha cidade favorita da Europa. Eu acho que eu já falei aqui, quando a gente estava falando de Portugal, eu falei de Bruges, quando a gente falou de Aveiro. Bruges a gente foi numa excursão, né? Foi numa excursão. Não sei se porque a gente estava pegando pra variar na Europa. Tempo feio. E quando chegou em Bruges, estava um sol lindo, a cidade é linda. A gente chegou bem cedo em Bruges, a cidade estava vazia. Sim, não tinha ninguém. O sol lindo, aqueles canais. É muito lindo. Bruges...
foi uma expectativa inversa também. Outra também expectativa inversa foi o Vale do Douro. É verdade. Primeira vez que a gente foi, você se fascinou ali com a região, muito lindo. Você até andou nas parreiras sem medo de ser picada por abelha, bichinhos, insetos. Eu sou muito fresca com isso, gente, porque eu tenho alergia. Então, lugar com muito inseto eu fico bem receosa, mas eu até esqueci, né? Évora também me surpreendeu positivamente. Muito positivamente. Eu, assim, uma cidade que eu realmente fiquei surpreso. Eu não tinha expectativa nenhuma pra Évora. Eu tinha expectativa, mas pra mim a expectativa que eu tinha era de uma expectativa de ser... Eu tinha Óbidos como parâmetro. É muito mais do que Óbidos. Por isso que eu falei no episódio sobre o roteiro que tem que conhecer Óbidos primeiro. Porque senão Óbidos vai ficar com menos do que deveria. E quando na verdade Óbidos não merece ser diminuída. Por isso que eu acho que tem que visitar Óbidos primeiro e visitar Évora depois. Mas Évora foi uma expectativa inversa pra mim, porque foi uma cidade que realmente me surpreendeu. Outro lugar que me surpreendeu também foi o Pontal do Atalaia, lá em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo pra mim, é o Caribe brasileiro. De tão lindo que é. E o Pontal, pra mim, é o ponto mais lindo de Arraial. Eu já conhecia, então eu já sabia que aquilo era lindo mesmo. Mas eu levei e ele meio, subir aqui? Pra quê? Vai ver o quê? E quando chegou lá... Aquela imensidão, eu acho que comparável, claro, com as suas devidas proporções com o Grand Canyon. É uma paz, né? É uma coisa muito louca. A paz é muito parecida. É uma energia muito, muito ímpar. Exatamente, viajante. E aí a gente tem então duas situações. A primeira, em que a viagem acaba sendo frustrante, porque você cria uma expectativa e essa expectativa não é atendida. E por outro lado, quando você não cria expectativa ou cria uma expectativa, você chega lá e o lugar te surpreende muito mais do que você esperava. E aí a gente pensa, e como é que a gente faz isso então? Como é que a gente faz para a viagem ser boa? Como é que a gente faz para atender nossas expectativas? Eu acho que primeiro que a gente tem que pensar que a viagem nunca é igual para todo mundo. Por exemplo... Somos únicos, né? Para começar. Cruzeiro. Tem gente que gosta de viajar em cruzeiro e gosta, por exemplo, de aproveitar a infraestrutura do navio. Navegar bastante, ficar 2-3 dias navegando, depois para num destino, a pessoa desce, conhece aquele destino rapidamente, sobe pro navio e ela aproveita spa, aproveita cassino, aproveita restaurante. E tem aquela outra pessoa... aquela outra que se o cruzeiro navegar 2 dias, ela morre. De tédio. Ela acorda 5 horas da manhã pra ir fazer ginástica, pra ir pra academia, corre, toma café, vai tomar café, faz não sei o que, quando é 11 horas da manhã não tem mais o que fazer. Ela fala, que saco, eu não aguento ficar dentro desse navio por 2 dias. Então, planeje sempre a viagem pra você. E não a viagem que o seu amigo fez, que seu parente fez. O que funciona pra ele pode não funcionar pra você. Pode até funcionar, se vocês tiverem gostos iguais. Nós somos indivíduos. Quer ver um outro exemplo? Tem uma pessoa que foi fazer uma viagem pra Grécia, Turquia, foi pra Capadócia e que não gostou da viagem. A viagem não era para ele. Por outro lado, tem gente, nossa, subir no valão na Capadócia é o sonho da minha vida. Pode ser para você e pode não ser para outro. Então, quando você for criar a sua viagem, escolher para onde você vai, escolha dentro do que você gosta, dentro do que você espera. E pesquise e planeje de acordo com seus gostos. Não vá na opinião alheia, né? Eu acho. Não vá na opinião alheia. E se você for dar uma dica para um amigo seu, sempre dê essa dica... Deixando claro, eu gostei. E por que você gostou? Porque às vezes você vai dar dica pro teu amigo e falar por que você gostou, e ele vai dizer pra você, não é meu gosto. Não é meu gosto, não é o que eu quero. Então você tem que dar a dica pra ele pensando nele. Tipo eu gosto de qualquer tipo de viagem. Então se o Lincoln fala, vamos viajar. Qualquer tipo não, porque você já falou que pra você sair da tua casa, tem que ser num lugar melhor. Gente. Mas se o Lincoln fala, vamos viajar, eu só pergunto, é calor ou frio? Não é verdade? Quando a gente vai viajar, a Leda, ela não apita nada. Ela não é pra lá. A gente fez um acordo e o nosso acordo é a viagem eu planejo, eu faço. E eu aproveito. E ela aproveita. Então o que ela tem que fazer é arrumar mala. Que eu arrumo muito bem. E arrumar a minha também. Eu tenho que dar esse crédito, eu não separo nada, ela arruma tudo. E aí é só isso que ela tem que fazer. E aproveitar a viagem do começo ao fim. Então o que nós vamos fazer hoje? É essa pergunta que ela
me faz na viagem. E aí eu escolho o que a gente vai fazer, já sabendo dos gostos dela. Sim. E aí, claro, isso é uma aprendizagem que ela vem crescendo com o tempo. Com o tempo a gente foi aprendendo o que cada um gosta, então eu posso dizer que das últimas viagens, nos últimos anos, eu não tive nenhuma crítica com relação ao que a gente fez. Isso é um sinal que eu sei montar a viagem muito bem. Ele monta a viagem muito bem. Então, eu acho que, além disso, um outro bom exercício para que a viagem seja boa é controlar a ansiedade. Posso contar um último caso nosso? Pode. Eu não sei em qual viagem que foi. Eu acho que foi nossa primeira viagem para Las Vegas. Que no primeiro a gente chegou do aeroporto, foi no mercado para comprar. Eu acho que Foi. a gente sempre compra refrigerante, Red Bull, essas coisas. Albertson. E Eu o Lincoln. falei que o lanche era do Smiths, mas não era do Smiths, é do Albertsons também. Aí o Lincoln, não sei como ele fez, mas Ele tava de papete. Ele tava com uma sandália. Ele bateu com o pé num ferro, onde quer que ficam os frios, que tem sempre um ferro, né? Ali. Pro carrinho não bater. Pro carrinho no não vidro bater. Ele bateu com o dedo do pé, ele quebrou o dedo caiu assim pro lado. O meu dedo Tuf! ficou pra fora, o dedo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como ele vai dirigir, né? Porque dedinho mindinho, não tem o que fazer. Ah, mas Você quantas não... vezes eu já tinha quebrado o dedinho mindinho do pé? Então, Aí a gente foi pra uma CVS da vida. Não, e eu comprou ali mesmo, na farmácia. Na farmácia, Perdão, no no mercado. próprio Albertson comprou Isso eu não a lembrava. fita. Aí eu fiz uma tala, né, no dedo e ele viajou. A gente fez a viagem perfeita, ele dirigindo sem problema nenhum. Mas poderia ter acabado uma viagem pra quem leva tudo muito a sério? Poderia. Poderia. Então isso também dá uma outra dica. Se você for viajar, não esqueça do seguro viagem. É verdade. Então, ou compra passagem com cartão, verifica se o seu cartão tem cobertura, ou faça um seguro viagem. E olha, seguro viagem funciona. A gente já teve, graças a Deus, nunca com a gente, mas já teve pessoas da família que precisaram. Tava em Londres, lembra? E Tava que em Londres, foram teve uma super crise. bem atendidas. Aí por aqui eu entrei em contato com o seguro que eu tinha feito para ela. O médico foi no lá hotel. no apartamento onde ela estava, atendeu lá, fez a prescrição do remédio, funcionou muito bem, muito bem. Então faça seguro viagem. Vá com seguro viagem ou do cartão ou compra. Vai sair muito mais barato do que você ter que usar um médico lá fora e ter que pagar. Com certeza. E é uma tranquilidade na viagem. Você viaja muito mais tranquilo. Então, gente, planejamento, contar com a sorte, ficar atento porque pode dar um azar, pode ter dificuldade que não está planejada e aí levar isso na esportiva. No planejamento, ver datas comemorativas, datas festivas, os acontecimentos que estão planejados naquela cidade, naquela data. Isso também ajuda. Sim, e se você não tem planejamento, se você não gosta de planejar viagem, se você não gosta de olhar, contrata alguém Faça que como faça eu, um contrate o travel Lincoln planner para planejar a sua viagem. Que planeja a viagem para você, na viagem do teu gosto, do jeito que você quer. E olha, se quiser fazer isso comigo, pode fazer. Se quiser fazer isso no mercado, aí tem muita gente que faz isso. E se você não gosta, vai. Mas valorize essas pessoas, porque é muito importante para o sucesso da tua viagem. E pensa numa última coisa. O planejamento começa na mala. Então, boa viagem. Bom ano novo, porque hoje é quinta-feira. E até o próximo ano. Isso, quarta-feira que vem já é dia 1º de janeiro de 2020. E na semana que vem a gente está de volta com um novo episódio, com um novo assunto, Viajando na Maionese. É muito fácil entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Você pode mandar um WhatsApp para o nosso número 5521 979254747. Lembrando que todos os episódios também estão disponíveis no nosso site, viajandonamaionese.com.br. Lá você tem link para os agregadores, você encontra a gente no Deezer, no Spotify, no YouTube, no iTunes, no Apple Podcast, enfim, não tem desculpa para você não ouvir esses episódios. Então, até a próxima, viajante. Até a próxima semana, viajante.